Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma dica do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e trouxe algo bem interessante para vocês. Vamos ver aí qual é a nossa dica? E eu começo essa dica apresentando para vocês as eras geológicas, para que vocês se localizem bem no período onde as pteridófitas foram predominantes no nosso planeta. Então, cronologicamente, nós temos aí o pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e o cenozoico. Dentro do paleozoico, que é esse que está em azul aí na nossa régua, nós temos o período carbonífero, e é esse período que ficou conhecido como a explosão da vida, idade das grandes florestas, onde tínhamos samambaias gigantes, e também a produção de grandes jazidas de carvão. Daí o nome carbonífero, grande produtor de carvão. Depois disso, nós tivemos a formação da Pangeia, o aparecimento e desaparecimento dos dinossauros e toda a evolução até os dias de hoje. E aqui estou dentro da floresta da época do Carbonífero. É uma floresta bem diferente da que temos hoje, né? Isso porque aqui os vegetais que predominavam eram as pteridófitas. Como vocês podem observar, nós tínhamos samambaias de até 15 metros de altura. Para vocês terem uma noção, hoje os vegetais superiores, os que produzem flores e frutos, são as angiospermas. E as angiospermas só surgiram depois do Carbonífero, no Permiano. E qual foi a importância dessa floresta de pteridófitas dentro do Carbonífero? Foi nesse momento que começou a diminuir a quantidade de gás carbônico, de CO2, que estava presente na atmosfera e aumentar a quantidade de oxigênio, fazendo com que outros seres vivos pudessem surgir. O surgimento da floresta de samambaias foi favorecido pelo clima muito quente, muito úmido da Terra no período do Carbonífero. No entanto, não foi apenas a vegetação que se beneficiou com essas condições. Segundo achados paleontológicos, naquele momento existiram insetos gigantes como esse aqui, ó. Vocês imaginam uma centopeia de 2 metros de comprimento? Tínhamos também baratas e escorpiões de até 1 metro de comprimento. E por que eles eram tão grandes assim? Aí é importante a gente lembrar que nesse momento tínhamos uma grande quantidade de plantas e essa grande quantidade de planta fez com que aumentasse o oxigênio disponível na atmosfera. Para vocês terem uma ideia, girava em torno de 35% de oxigênio naquela época. Hoje, o nosso nível de oxigênio é em torno de 21. E foi essa grande quantidade de oxigênio disponível que favoreceu o gigantismo desses insetos. Outro exemplo, olhem aqui, ó, essa libélula. Imaginem o quanto que uma libélula desse tamanho gasta de energia para poder voar. Naquela época era possível por conta da grande quantidade de oxigênio disponível na atmosfera. Outro aspecto importante do Carbonífero foi a formação dos combustíveis fósseis. E como é que isso ocorreu? Então, no Carbonífero, nós tínhamos as grandes samambaias, a floresta composta aí por grandes pteridófitas. É importante a gente lembrar que, nesse momento, esses vegetais eles não liberavam grande quantidade de carbono que eles captavam durante a fotossíntese. Ou seja, havia dessa maneira uma estocagem de carbono. E é importante falar também que não havia seres decompositores da matéria de madeira, né, da matéria orgânica na época do Carbonífero. Sendo assim, quando esses vegetais morriam, essa grande quantidade de carbono era enterrado junto com eles. E essa matéria orgânica não decomposta foi sendo cada vez mais enterrada no solo por novas camadas de florestas e sedimentos, e com alta pressão e com calor formaram o carvão mineral. E foi nesse momento que surgiu
o que hoje nós chamamos de combustível fóssil. E é esse combustível fóssil que nós utilizamos desde a Revolução Industrial até os dias de hoje para termos energia necessária para mover máquinas e automóveis, por exemplo. E assim finalizamos nossa dica do Contraturno Digital sobre as pteridófitas do Carbonífero. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e sigam o @Contraturno Digital. Até a próxima!